Olá vocês, espero que estejam todos muito bem. Então, nós estamos aqui lendo esse livro, Jesus e a Física Quântica, do professor Isidoro Mazarolo, e nós estamos no terceiro vídeo. Daqui por diante, cada vídeo terá em torno de 10 minutos e nós estaremos fazendo um fichamento e a leitura dos pontos mais importantes deste livro, principalmente para que você sinta vontade de adquirir o livro, e eu deixo na descrição do vídeo o site para vocês conhecerem a obra do professor Mazarolo e o e-mail também para ali encontrarem uma forma de adquirir o livro, conhecer a obra do professor e quem sabe adquirir outros livros. Nós estamos no terceiro vídeo e esse a gente começa a trabalhar o capítulo 1, religião ou espiritualidade. É o que trata o capítulo. E ele vai falar que uma religião sem razão é capenga e uma ciência sem a fé é morta, segundo Albert Einstein. Para começar a tratar essa forma de entender que a religião, que vem de religar, que vem de atar, que vem de ligar, de vincular, ou seja, fazer um elo de todas as coisas que cercam a religião, que cercam as comunidades que têm alguma ideologia, que seguem um propósito, princípios e principalmente a religião cristã, que é seguidora, que é mensageira do Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse capítulo trabalha essa questão de olhar a religião e a espiritualidade e entendermos o importante e definirmos, segundo o livro, qual é a nossa postura. Se é simplesmente religiosa, limitada a ir ao culto, a rituais, a cerimônias, ou uma vida realmente que pratica o Evangelho, assim como Jesus praticou e nos deixou como exemplo. O fundamento da religião, então, está além do que é visível, além do que é cerimonial. Daí sim a gente pode alcançar uma espiritualidade a exemplo de Jesus Cristo. O que Jesus pede, na verdade, quando ele deixa as ordenanças, como a ceia, como o batismo, como o encontro para um momento de fraternidade, é que principalmente a ceia seja celebrada como memorial da sua obra, da sua mensagem, do seu sacrifício na cruz, entregando o seu corpo, mas também o derramamento do sangue, como uma nova aliança ratificada pela ressurreição. Então Jesus pede que a ceia seja celebrada como esse memorial, mas na renovação do segundo pacto, que está vinculado ali nos seus ensinamentos e nos seus atos, nos seus gestos de afeto em relação às pessoas, em relação aos indivíduos. Então o que Jesus traz é uma nova aliança, uma nova mensagem, uma nova maneira de exercer uma vida representada numa espiritualidade de verdade, que se entrega e que se apresenta a Deus e aos indivíduos com esta verdade. A partilha do pão não é só a troca de um alimento, mas é a partilha da vida, do bem-estar que eu quero viver, promovendo o bem-estar também para o próximo. Então, repartir gira em torno de repartir conhecimentos, de repartir capacidades, de repartir nossos talentos e dons, de repartir as oportunidades, de repartir também as condições que nós temos ou alcançamos ou herdamos, e essas potencialidades para que outras pessoas também tenham essa mesma realidade. Então,
O Evangelho de Jesus não é simplesmente um manual litúrgico, é acima de tudo alguma coisa que leva à prática, à dinâmica da vida, à revelação de uma ética que atenda realmente às pessoas, a uma sociedade que olhe realmente uns para os outros. A prioridade de Jesus é realmente entender a demanda, a necessidade das pessoas em todos os lugares que ele passava, nos caminhos que ele percorria. As pessoas o abordavam, as pessoas gritavam, simplesmente Jesus notava, ele olhava para as pessoas e parava e dava atenção e ia de encontro à solução das demandas, dos problemas que aquelas pessoas estavam enfrentando. Doença, opressão, pessoas que estavam necessitadas ou então intercedendo pela vida de pessoas queridas, parentes, como por exemplo a filha de Jairo, a sogra de Pedro, pessoas que tocaram em Jesus e pediram socorro e ele as socorreu. Não obstante deixado para nós um manual, eu considero, e o professor Mazaruro também coloca no livro, que o Sermão do Monte é um manual que nós devemos conhecer, observar, aprender e colocar em prática. Ali no manual também temos a oração do Pai Nosso, que é a gente se dirigindo a Deus, nos colocando como necessitados, pedindo perdão e pedindo a capacidade de também perdoar o próximo, nessa ação de perdoar uns aos outros, de trabalhar a misericórdia, trabalhar o amor, para que a gente promova a justiça, desenvolva atos de solidariedade, de libertação, contra a religião que traz nos seus rituais e no seu legalismo simplesmente a palavra, a fala e não ações. Então, a prática da justiça do Evangelho de Jesus, do agir solidariamente, de forma libertadora, de forma misericordiosa, de forma perdoadora, de forma amorosa, em detrimento do legalismo, do cerimonialismo simplesmente ritual, mas de pessoas que desprezam o próximo, pessoas que ignoram a necessidade do outro, a necessidade dos necessitados, como os sacerdotes, escribas e fariseus faziam na época de Jesus. Então, no livro a gente aprende e entende que Jesus entende o ser humano e sabe que o ser humano não pode ficar limitado a uma religiosidade, simplesmente de um manual, a uma religiosidade simplesmente na letra, mas e sobretudo precisa viver uma espiritualidade que se desenvolva, que cultive ações verdadeiramente libertadoras, que promovam a justiça, o amor, o perdão, o bem-estar para todos os indivíduos. Os padrões, então, religiosos que afastam o ser humano de Deus precisam ser superados. Nós temos ali no Antigo Testamento, na renovação da religião dos judeus, em Esdras, capítulo 9 e 10, uma proposta muito elitista, limitada aos judeus. E Jesus vem superar essa realidade aí proposta em Esdras, capítulo 9 e 10, e ele propõe, na verdade, uma espiritualidade que supera a religiosidade, que supera com verdade, que supera numa adoração verdadeira, a proposta dele feita em João 4 para aquela mulher samaritana. Ela pergunta: onde adorar? E Jesus diz: adore a Deus no seu coração, adore a Deus em espírito e em verdade, porque Deus quer, Deus se importa que os adoradores o adorem
em espírito e em verdade. A espiritualidade, então, é fundamental para o ser humano, que essa espiritualidade nos comunica a Deus, nos comunica ao próximo e nos comunica com todo o cosmos, com todo o ambiente ao nosso redor. Ele cita no livro, então, o exemplo de Francisco de Assis, de São Francisco de Assis, que atinge essa espiritualidade chegando ao nível de intuição, de chamar ali o sol, o irmão sol, a lua, a irmã lua, a água, a irmã água, porque ele, sendo uma pessoa que estava buscando a Deus, apesar de ser herdeiro de uma grande fortuna, começou a reformar igrejas, reformou a primeira, a segunda, mas entendeu que o que precisa de reforma são as pessoas. Pessoas precisam ser recuperadas, transformadas, restauradas, reformadas, para, assim como ele encontrou, encontrar uma espiritualidade que nos caracterize como filhos de Deus. Então é isso. Até o próximo vídeo e que Deus nos abençoe em nome de Jesus e na ação do Espírito Santo, numa espiritualidade no nível do Evangelho de Jesus de Nazaré.